Fala galera, olha, teve problemas técnicos, era para esta live estar acontecendo no canal do Canto do Gárgula, que é do Daniel, ele me convidou para essa live, só que eu não sei porque essa é a segunda vez que está acontecendo o mesmo problema de erro de erro, sabe? Vamos ver se vai. Fala, meu querido. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente, cara. Você tá me ouvindo na boa? Tô te ouvindo. Eu não acredito, é a segunda vez que tá acontecendo isso. Cara, E eu... é porque ele queria que fosse aqui, cara. Vamos seguir assim. Depois eu vou pegar, cara. É um prazer estar com você. Porque você é um cara que eu gosto demais desde que eu te conheci, cara. Obrigado. Cara, olha Bom, só, eu tô problemas muito técnicos. feliz de que você tenha aceitado o meu convite. É isso, jamais eu ia recusar, não teria motivo algum para recusar. Você agora tá com casa nova, estante nova. Tá mais ou menos, né? Ainda tá em reforma, tá tudo ainda muito bagunçado. Vocês estão vendo a parte bonitinha, né? Que é a estante arrumadinha. Que é Isso já uma, tá bom. é uma só estante, né? Porque o restante dos quadrinhos tá tudo na caixa, né? Não dá pra colocar nessa estante, coitada. Ela não aguenta, ela já é velha de guerra já. Tá Mas eu cheio de acho muito quadrinhos. legal que você está conquistando teu espaço, cara. Isso é sempre bom para a alma, Ah, sim, com certeza. entendeu? Sempre é bom pra todo mundo. Ô, Quem puder e ô, tiver Tiago, oportunidade, sim. Oi. você você é o entrevistado da noite. Apesar de eu estar aqui embaixo, você é o entrevistado da noite. E Deixa eu explicar pro pessoal. Gente, ó, o Daniel é o responsável da página Canto do Gárgula. Para quem está aqui entrando na live que eu abri, na verdade essa live era para estar acontecendo na página dele, só que houveram problemas técnicos e enfim, e agora está acontecendo aqui na Afronerd. Depois ele vai baixar, vai colocar no IGTV dele também, como ele faz em todos os outros outras lives. E então assim, ele que é o entrevistador, eu estou aqui apenas como convidado, apesar de ser da minha página. só, só que no final, cara, você vai ter que salvar essa live, porque é você que está Não, fazendo ela. não, é o mesmo jeito. Eu fiz isso. Eu tive uma live com o Rodrigo Lima, que foi um professor, e na semana passada, e ele também tivemos o mesmo problema. Foi entrar na live dele, dava erro na hora de eu entrar. Então eu vou depois pesquisar melhor, porque eu pensei que tinha sido uma coisa específica. Agora eu tô vendo que está acontecendo de novo, então eu vou ir atrás para descobrir o que está acontecendo. Se é toda vez que eu tô entrando, eu vou ver se eu baixo e apago e baixo novamente o aplicativo para ver se é esse o problema. Entendi. Mas vamos lá. Tiago, aproveitando que o canal é seu, mas tem gente entrando lá do meu canal por aqui, já tem uma galera aqui Uhum. legal pra caramba, que eu já falo que devem seguir o Afronerd, porque o Thiago é um cara espetacular, maravilhoso, com Obrigado. conteúdo que, olha, é vastíssimo. Quer conhecer quadrinho? Precisa seguir o Thiago. Thiago, eu quero que você faça o teu jabá, a tua apresentação, para todo mundo, de quem é o Thiago, porque o Thiago tem muitas facetas. Porra, fala aí pra É, gente um pouco de você, cara. claro, com certeza. Bom, vou falar especificamente do Afronerd, um pouquinho de mim, mas meu nome é Thiago Carneiro, eu sou um cara formado na área da comunicação, em marketing, design e também trabalho com isso há uns 10 anos, né? E há uns 5 anos atrás, mais ou menos, vai fazer 5, eu criei a página Afronerd para justamente falar de quadrinhos. Na época que eu criei não tinha essa intenção de ser nenhuma página grande, era realmente um hobby, não tinha nenhuma pretensão de fazer um super canal com um monte de pessoas, eu realmente não tinha. E aí, com o tempo, as pessoas foram gostando do conteúdo que foi sendo produzido e as coisas foram crescendo. E fora isso, teve outras mil coisas que foram andando paralelamente, com que foi também a minha mudança, né, de características em relação à minha percepção, tanto de leitura como da minha vida, politicamente também falando, porque quadrinho também é política, enfim. Então, Com foi mudando certeza, meu muitas amigo. coisas. E aí hoje chegou no que nós temos hoje, que é a Afronerd é uma página super representativa, não só na figura de um homem negro que está falando aqui com vocês, mas também nas postagens que eu faço dos quadrinhos. Então vocês vão encontrar quadrinhos de todos os tipos aqui. Quadrinhos nacionais, europeus, americanos, super-herói ou não. Você vai encontrar quadrinhos muito adultos, quadrinhos que vão trabalhar questões de guerra.
Enfim, muito quadrinho independente, que eu apoio bastante esse cenário. Então vocês vão encontrar muito quadrinho independente de quadrinistas que vocês com certeza devem conhecer se vão em algum evento CCXP, algum outro evento. Até Anime Friends hoje em dia tem o Arts Alley, então, enfim, todo mundo com certeza já deve ter se deparado a uma ala dos artistas e deve ter conhecido algum artista nacional e gosta de algum. Então aqui vocês vão encontrar de todos eles. Então, eu sempre falo isso, que é um dos lemas da página, que é representatividade e diversidade nas HQs, está aqui. Não, isso você consegue isso porque, além do teu trabalho de divulgação, que eu acho espetacular, porque você é um cara. Primeiro que você tem. Você traz a representatividade não só das obras em si, que você fala de muitas obras, eu acho isso incrível, e você fala muito de muitas obras em termos quantitativos. Você é um cara que lê calhamaços e calhamaços de quadrinhos. Eu não estou de brincadeira quando eu falo para todo mundo que está aqui nos ouvindo, falar que deve seguir o Afronerd. Gente, você gosta de quadrinho porque ele é uma referência nacional de uma pessoa que conhece muito quadrinho. Entendeu? Não é brincadeira, não é assim, um cara que veio aqui dar uma ideiazinha, não. Ele sabe do que ele está falando porque ele lê demais. Quantas editoras você tem hoje como parceiros do teu canal? Eita, pergunta difícil. Ai, meu Deus. Bom, eu vou nomear porque eu não vou saber de número, eu não penso nesse ponto. Mas eu acho que tem muitas editoras que hoje confiam na página, isso é muito legal. Então, entre as primeiras que confiaram, começou com a própria VEC, que é parceira da nossa parceira, né? Sim, sim. Do Canto do Gárgula também. Então tem a VEC, no começo também teve a Veneta, que foi muito parceira, até hoje é parceira, então tá aí junto comigo faz tempo. Darkside também, que também é parceira de vocês. Aí tem Nemo, tem Companhia das Letras, tem Pipoque Nanquim, são 6. Deixa eu lembrar aqui, olhando para a estante. Script. Eu tô tentando. Script também. E recente, a Devir é recente. A Mino também é recentíssima. E eu devo estar esquecendo de alguma coisa, mas deve ter umas 8 aí. E é incrível que você tem, desde as pequenas, você tem até as grandonas, né, cara? Companhia das Letras. A Companhia das Pipoca e Letras é bem Nanquim. legal, assim. É bem pontual, porque eles lançam muita coisa, né, de quadrinho e livros, né? Só que até para eu não aparentar muito desnecessário, eu não fico. Eu sempre faço uma coisa de solicitação com a Companhia das Letras para não sair pegando um monte de livros que talvez eu não vá conseguir ler. Então eu prefiro não acontecer que não aconteça isso, eu sou sommelier de editoras. Fora isso, né? Esse termo foi excelente. Sommelier de editoras. Eu acho que o mais importante, talvez, também não posso esquecer, tem outras editoras que eu não estou lembrado agora, mas que são assim, são editoras pontuais também. A própria SESI já me enviou coisas, apesar de hoje eles estarem mais parados com a questão por causa do coronavírus mesmo, tudo mais, eles deram uma parada de publicações, vocês podem ver que não tem tido muitas publicações da SESI, então acontece isso. Mas eu acho que assim, os artistas nacionais, eles todos, os independentes, eles A Panini te manda coisa? A Panini não. Mas assim, eu tenho alguns problemas assim com a Panini, porque eu não ia querer resenhar mensal de super-heróis, a fase pra mim já passou. Não que não seja divertida, é uma leitura super divertida, super dinâmica, mas não é a minha fase de leitura no momento. Eu acho que a gente tem momentos, provavelmente pode acontecer num futuro que eu queira ler, voltar a ler super-heróis com a mesma frequência, porque assim, mensal você tem que acompanhar ela por mês, né? Tem Você toda essa acompanha questão um arco cronológica, né? de fechar. E aí você fica, às vezes, 2 anos acompanhando aquele arco, é um custo alto, mesmo que eles me enviassem, ia ser uma coisa que, para mim, talvez não seja tão interessante nesse primeiro momento, sabe? Então, quem sabe, tem coisas da Panini, obviamente, que são do meu interesse muito grande, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem que saber ponderar, né? Se eu faço uma parceria com eles, não posso, eu acho que chegar e falar assim, olha, eu só quero isso. Até para não parecer uma coisa esquisita, assim, sei lá. É estranho, é meio complexo isso daí. Não, Mas eu entendo perfeitamente você, tá? Eu tenho vários encadernados Marvel e DC,
mas eu já evito comprar, não tenho mais. O Kuroi Kibo aqui, tá? O Kuroi Kibo, não sei como é que fala, ele está comentando que ele também parou com as mensagens. É difícil acompanhar. Eu sei que, por exemplo, o Fernando Caruso, que eu acompanho o blog dele, que eu até tenho uma coluna no blog dele, ele lê as mensagens e acompanha, mas ele faz um trabalho bem voltado nessa história. Mas ele Sim, também lê coisas como você, que saem do mercado americano completamente e entram no mercado europeu e vai para quadrinho de diferentes países. Né? sim. Até o próprio mercado americano, ele tem muitos quadrinhos que fogem do cenário mainstream. Eles têm. E são muito bons. Só que, obviamente, esses quadrinhos geralmente ganham holofotes quando eles ganham um Eisner, quando eles têm alguma premiação eles acabam se destacando. No geral, a gente vê muito Batman e Homem-Aranha. Não tem Mas muito jeito. nada contra, todo mundo deve ler o que quiser, o importante é estar lendo, sabe? Realmente, o importante é estar lendo. Porque tem muito essa questão de, não é uma questão de você ler o que é considerado o melhor, é ler o que você quer ler. Entendeu? Certo. O que eu leio hoje é o que eu quero ler, não é porque eu estou gourmetizado, estou cult. Não, realmente, o meu gosto de leitura foi mudando com o tempo Era isso que eu te e, perguntar. e Quem é o foi Tiago de hoje comparado com o Tiago que começou a ler lá atrás, que eu vi uma live tua que você começou com o quadrinho da Mônica, não foi uma coisa assim? então, assim, para falar de apego mesmo com quadrinhos, meu início foi com mangá. Porém, obviamente, como acho que a maior parte das crianças, e pessoas que hoje são adultos, obviamente, todo mundo já leu, obviamente, Gibi da Turma da Mônica, até da Disney mesmo. Eu tinha em casa pouca coisa, porque minha família não tinha as condições para sair comprando quadrinhos e demorou muito para eu ter a consciência individual de tentar fazer isso. Porque eu lembro que assim, tinha uns livros ilustrados muito bonitos da Disney que minha mãe ganhava de doações e ela trazia para casa. Então, esse foi um primeiro contato com leitura no que diz respeito a personagens assim. E depois, com o tempo, eu fui me apaixonando pelos mangás, que foi já minha fase de a criança para adolescente, sabe? Porque aí eu comecei a desenhar também. Eu desenhava, hoje eu já parei um pouco. Maneiro. E aí nossa, curtia muito mangá, colecionei muitos mangás. E foi assim que eu entrei mesmo de verdade nos quadrinhos, porque houve uma paixão ali. E aí depois eu fiquei um bom tempo mesmo sem colecionar. Acho que é época de decidir faculdade, carreira, enfim, eu acho que todo mundo tem uma quebra em algum momento. E até por causa de questões de custo, né? Colecionar quadrinhos não é coisa barata. Mesmo que alguns anos atrás não Não fosse é. tão caro como hoje, ainda assim era uma coisa que eu não tinha o privilégio de fazer, sabe? Colecionar quadrinhos, pagar minha faculdade, ajudar em casa. Tinha uma série de coisas que eu tinha que arcar com responsabilidades. E o quadrinho, obviamente, saiu de pauta naquele momento. Até por estilo, né? Naquele momento estava em outra fase, curti outras coisas. Mas aí voltou em 2015, 14, na verdade, porque na real, assim, a página no Instagram ela existe antes mesmo do Afronerd existir. Eu já tinha uma página pessoal, eu falava de quadrinhos já, constantemente. Mas aí você E usava aí Thiago Carneiro só. era Tibarros, na verdade, que é o meu segundo sobrenome. E aí eu usava e falava de quadrinhos. E foi assim que eu comecei a criar amigos no Instagram, que hoje são amigos tanto presenciais como virtuais também, muito fortes. Então não é nenhuma surpresa para ninguém. Acho que quem vê as fotos, às vezes em TBT, ou vê até mesmo as pessoas que eu converso muito nas redes sociais aqui no Instagram, vê que eu tenho uma amizade muito forte com muitas pessoas que eu conheci de anos aqui, de anos para cá que eu posso falar, o Orlando do Meu Geek, a Sara do Quadrinhos Arretados, o Vitor que deu uma parada de escrever do que era do Quadrinho Nauta, que é um grande amigo meu. O Alan, apesar de eu não ter visto pessoalmente, ele é um grande amigo meu. Eu tenho o Vinícius do Cobertura Nerd, todo mundo assim, tipo, eu conheço muita gente. Aí o Barba do Distopia, o Barba eu conheço bem antes de eu fazer o Afronerd. Eu já acompanhava o Distopia, a gente conversava muito nos eventos de quadrinho, a gente se via muito na Comic Boom, quando eles tinham uma Maneiro, parceria com maneiro. o Comic Boom. Então, assim, eu sempre estava ali no meio.
mas ainda não tinha minha página. E depois criei minha página e as amizades foram sendo reforçadas, de certa forma. Entendi. Ô, E isso foi Thiago, muito legal. E posteriormente conheci você também, né? pô, com certeza, a gente bateu muito papo em evento e foi muito, e sempre que a gente se encontra é muito papo bom. Eu quis fazer um pedido e depois uma pergunta. Fica de olho no horário para a gente, porque quando faltar 5 minutos você me avisa, para a gente dar Uhum. uma encerrada, tá? E se for Tá o caso, a bom. gente entra no segundo bloco, não tem Claro. problema nenhum. Aí, vamos lá, você começa como Ti Barros, correto? Você comentou, Sim, começou como Ti Barros, e aí isso. você vira Afronerd. Qual foi o momento dessa virada? Onde é que você percebeu que você tinha de mudar de Ti Barros para Afronerd e fazer um trabalho, e começar um trabalho com um cunho mais sério, com um cunho mais constante? É, assim, eu sou estudante de marketing há anos, né? Eu fiz técnico de marketing, depois fiz a faculdade de marketing, que concluí recentemente, mas eu sempre trabalhei com essa área e sempre estive em contato com pessoas dessa área. Então, meu ex-chefe foi um grande mentor para mim. E então, assim, nós não podemos esquecer que as redes sociais elas fazem parte do mundo do marketing. Então, quando eu criei o Instagram, eu sempre crio um perfil em todas as redes sociais que aparecem, justamente para entender como elas funcionam. Aí já pensando no meu profissional, porque em algum momento eu posso precisar, na empresa que eu estiver trabalhando, e eu preciso saber como elas funcionam para poder atuar elas nas empresas, né? E hoje em dia as empresas todas usam redes sociais para se comunicar com o consumidor, para às vezes fazer coisas institucionais quando não é um caso de cunho comercial, como é o caso da empresa que eu trabalho hoje, que no caso é a Secretaria de Esportes de São Paulo. Sim, com certeza. Então, assim, tem que entender como que funcionam as redes. Então, lá atrás, eu já tinha essa visão e eu decidi, e eu já tinha já também conhecimento da importância de uma comunicação visual na hora de você trabalhar com o público. E aí eu decidi fazer uma linguagem visual para Afronerd, né? Logo, tudo mais. Eu desenvolvi, porque eu já trabalho com design também. Obviamente não sou um ilustrador como os nossos amigos quadrinistas, mas apesar de ter mexido já um pouquinho com ilustração, mas há muito tempo, então não tenho essa habilidade nata. E aí eu criei o logo da Afronerd do zero, realmente, assim, pensei o máximo que eu É esse pude. atual Não é ou nada não? também complexo. É Oi? esse logo atual? Sim, não teve mudança. Eu não, geralmente, assim, o ideal é não ficar mudando muito o logo, porque ele precisa se consolidar, as cores precisam pegar. Eu até acredito que isso funcionou, porque quando eu entrava nos eventos, quando eu fiz a primeira vez a camisa do Afronerd, amarela, isso em 2016 ou 17, eu não lembro agora, ficou tão consolidado que quando eu não via os eventos com a camiseta, o pessoal falava assim, cadê a camiseta? Cadê a bolinha amarela? Porque eu tava gordinho, né? Tudo à toa. E aí, cadê a bolinha amarela chegando no evento? Todo mundo identificava, sabe? Mas funcionou, entendeu? O amarelo e o roxo, Que tipo, maneiro. marcaram as pessoas, sabem quem é o Afronerd de longe, sabe? E isso é muito Entendi. importante também. Então, foi mais ou menos isso inicialmente, sabe? Tá. Então, a questão da comunicação, de definir uma periodicidade, de começar a tentar, não vou dizer, eu vou usar essa palavra, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa, que é o profissionalizar, né, a parada. Porque não é profissional no sentido que nenhum de nós que está produzindo conteúdo recebe propriamente para isso. Então a gente faz porque a gente gosta, mas a gente muitas vezes utiliza nossas habilidades de cunho profissional para poder transformar a página. Quem é jornalista acaba utilizando o seu cunho jornalístico, quem é da área de design acaba trabalhando com um design mais arrojado, quem é da área de cinema acaba às vezes puxando muito, vinculando conhecimento de roteiro, conhecimento de fotografia para as análises. Cada um usa aquilo que aprendeu mais Entendi. na sua vida e acaba sendo o diferencial às vezes de uma página para outra também, sabe? Até mesmo de estilo. Às vezes uma página gosta de um estilo X de leitura, outra página gosta de Y. Então, isso vai diferenciando, mas é sempre bom ter bastante gente produzindo conteúdo, porque nem tudo dá para uma página só contemplar. Sim. Agora deixa eu aproveitar esse teu tópico, que você comenta que a gente tenta se profissionalizar, mas são passos complicados, é um caminho complicado, é uma barreira muito grande. Uhum. Ao mesmo tempo, quando eu idealizei todos esses bate-papos que eu venho tendo com várias pessoas, Thiago, a ideia era trazer o quê? Dar vez e voz
a todo mundo que participa da cadeia literária. Querendo ou não, o Afronerd e o Canto do Gárgula participam dessa cadeia literária. Nós damos suporte às editoras e trazemos público para elas de uma forma que eu acho que nós ocupamos um espaço novo dentro do cenário, que é trazer para o público leitor opções variadas. E é o que você faz com maestria absoluta de trazer tanto quadrinho bom como você traz e tanto quadrinho variado. Qual é a tua visão hoje de um IG literário dentro do mercado literário? Certo. Eu acho que até uma tendência das empresas de buscarem, vamos falar assim, de editoras, de buscarem bastante zigs literários para poder ajudar aí como posso dizer, não vou falar promoção, mas que não é só promoção, é realmente para difundir, sabe, a leitura, porque não necessariamente todo mundo que nos segue consome tudo que nós estamos ali falando. Porém, para uma empresa é muito importante não só, claro, a venda é o objetivo final, mas o público estar em contato constante com o seu material é algo importante também. Pode ser que a pessoa não compre naquele momento porque ela esteja passando por alguma dificuldade ou alguma situação, não é a prioridade dela naquele momento, mas ela pode comprar em algum outro momento e isso pode ficar marcado. Eu, você e mais 10 outras pessoas que produzem conteúdo falamos de uma mesma obra e falamos bem. A pessoa ela vai marcar aquilo em algum momento e ela pode ir atrás. Então a gente tem essa importância de difundir esses materiais para o público no geral, entendeu? E ao mesmo tempo, apesar de eu não gostar disso, acaba acontecendo também, a gente acaba sendo uma forma de filtro do que as pessoas acham que é bom e que é ruim. Eu não gosto, não acho legal. Acho que, às vezes, uma coisa que eu li pode não funcionar para mim, mas pode funcionar para outra pessoa. Então, por isso que eu também não uso notas no Afronerd, eu não dou notas para nada. Eu Sigo realmente... a mesma ideia que você. Não uso notas por causa disso. A minha avaliação é a minha avaliação. Não é Se eu a avaliação que está valendo. eu não tenho como posso ter. Assim, nada contra também quem dá notas, tá? Também não é um ponto. Mas eu vejo dar notas como assim, se eu tivesse uma autoridade muito máxima em relação a uma obra para poder dar uma nota. Claro, tem gente que usa seus próprios critérios e deixa isso bem claro, e aí vai de cada um mesmo. Mas eu não me vejo assim nessa postura de chegar e dar uma nota. Mas se a pessoa lê meu texto, ela vai saber se eu gostei muito, se eu gostei pra cacete, ou se eu não gostei tanto, ou se eu tenho pontos a ser considerados, eu sempre Sim, coloco ali sim. no texto, entendeu? E eu acabo fazendo com que a pessoa leia o texto se ela quiser. Pode ser que tem muita gente que deve com certeza olhar as postagens e só curtir, ou às vezes só olhar, tem, mas se aquele quadrinho, se aquela obra for do interesse dela prévio, antes mesmo de eu estar falando sobre, ela vai parar, ela vai ler e ela vai falar, olha, interessante, já me interessava antes, agora talvez esse seja o pontapé final para eu comprar. Isso já acontece, as pessoas me comentam, conversam comigo no Afronerd, seja no direct ou às vezes nos próprios comentários, as pessoas brincam, tanto que falaram essas últimas semanas que eu tenho dado gatilhos de consumo para as pessoas, que tudo que eu tenho postado elas têm vontade de comprar, e enfim, são coisas que realmente tá numa São fase muito boa. quarentenadas, sem ter o que fazer. Você falando de quadrinho, meu camarada. Então, e eu realmente, porque eu passei por na semana retrasada, eu passei eu fiz uma maratoninha aí de quadrinhos que eu já tinha uma predisposição a achar que seriam melhores do ano e eu realmente acredito que serão. E eu deixo isso muito claro nos meus textos ou no story na hora que eu vou republicar. Então, assim, quando eu falo que eu gosto desse quadrinho, que eu considero ele como um dos melhores do ano, pode ser que chame a atenção dessas pessoas. E isso Sim. fez esse gatilho de consumo dessas pessoas. E não são quadrinhos muito baratos, infelizmente, mas eu acho que dá para esperar, comprar alguma coisa com o tempo, enfim. É isso, Ô, mas eu Tiago, tem realmente uma tenho coisa essa também, relevância. cara. Tem uma coisa também que nós acabamos. O termo influencer não é tão ruim no final, porque
Tem gente que está indeciso ou que não conhece o mercado. E Uhum. não conhece a gama do mercado. Quando você Sim, apresenta, sei lá, 10 títulos, o cara pelo menos ali já tem, opa, eu tenho um universo de 10 que eu posso escolher. Eu posso dar um sim. presente para um primo, eu posso comprar para mim, eu posso comprar para um tio meu, para uma amiga. Quer dizer, você acaba criando para o cara um critério mínimo de escolha e um universo limitado, que é E importante. outra, e tem um outro ponto, assim, o top que eu faço não pode não ser, provavelmente não será igual o seu, se você for fazer, como não vai ser igual ao do Bárbaro Distopia, como não vai ser igual ao do Orlando, do meu Geek, porque assim, nossas leituras durante o ano às vezes são muito diferentes. E aí acaba que as listas mudam, às vezes a ordem das publicações podem ser as mesmas, mudam de lugar, cada um tem o seu ponto diferente de uma mesma obra. Então isso vai mudando. E aí você acaba adotando para você o estilo que você tem mais de leitura. Então, se o estilo da pessoa combina mais com o meu estilo de leitura, baseado no que eu escrevo dos meus quadrinhos, a pessoa vai lá, vai ver, olha, o que ele está recomendando. E aí vai lá, vai escolher, vai ver. Pode ser que ela compre e não ache a mesma coisa que eu também. E eu acho isso Entendi. super válido e isso super natural. Mas eu não gosto. A única coisa que eu realmente não gosto é dessa ideia de que se eu estou falando que é ruim, todo mundo realmente vai falar assim, nunca mais, nunca vou comprar. Não. Eu acho que vai da experiência de leitura de cada um, e por isso que realmente. E pior ainda, não coloco notas no post em si, porque isso acaba afastando ainda mais o cara de ler. Porque ele Sim, vai com ver a nota certeza. e fala assim, ou se ele vê que eu dei um e ele achar estranho, ele vai ler porque ele é pela curiosidade. Se eu der 5 ele se fosse de 0 a 5 se eu der 5 ele provavelmente pode nem ler, porque ele fala, ele gostou, eu queria também, vai nem ler o texto, vai comprar. E às vezes o cara pode errar nesse meio Com tempo. certeza, isso é Então, batata, cara. Eu acabei de é, indicar, eu acabei de indicar dois quadrinhos. Esse quadrinho aqui, por exemplo, você deve ter recebido, da VEC, Guardiã. eu não recebi esse quadrinho, ainda não, ainda não. Não? Esse Não, quadrinho ainda é não antigo, recebi. não é novo não, tá? Não, não, É, não é e- novo, não. Isso eu conheço. Desde a primeira época, desde a primeira seleção de parceiros da AVEC já exatamente. É tem. um quadrinho, cara, que é muito bom e não fez sucesso no Brasil. O Arthur já me comentou, inclusive em live, que ele tem os direitos da publicação, tem vários números para ele poder publicar, e porque não, a galera brasileira não comprou a ideia, ele não consegue publicar. E é um quadrinho maravilhoso. Você já pegou quadrinhos assim aí na tua leva? Já. Quer ver? Mas você está falando aí de publicações de fora do Brasil, né? Que não, que a É, no VEC caso esse é um não. quadrinho europeu até. Tá. Deixa eu lembrar de assim direto alguma coisa que me bate pronto, porque assim, no geral, no geral, a maior parte das editoras que a Mitos. A Mitos já passou por isso. Já estive lá, já trabalhei lá um tempo. E eu sei que tem títulos da Bonelli que não fazem nem metade do sucesso e que a Mitos já tentou publicar, como é o caso de Tex, como é o caso de Dylan Dog, como é o caso de Martin Mister. Tem quadrinhos que a própria Mitos tentou publicar durante esse tempo aí, da Bonelli, e não deram muito certo, sabe? E eles têm muita vontade de publicar. Eu tô tentando lembrar os nomes dos títulos da Bonelli que eles tentaram publicar e não deram muito certo. Porque são Mágico muitos. A Vento? Bonelli, pra quem não sabe, tem muito. O Nathan Everall, o Caio acabou de falar. Ó, o Nathan Caio Everall acabou foi de falar pra um. gente aqui. Nick Ryder também foi outro que eles tentaram, foi até a 4. Ambos os quadrinhos foram até o volume 4 em formato é, em formato. Fumete? Esqueci. É aquele formato que eles fazem a Julia Kendall hoje. Porque a O Julia Kendall ela italiano, fez formato italiano. formato italiano, isso, formato italiano, É, chama-se e Fumete não deu ele. certo. Nick Ryder e Nathan Everett foram dois quadrinhos que na época eu recebia, mas não deu certo. São talvez pelo fato de. Não, eu nem acho que era datado, sabe, na real. Mas talvez mas são quadrinhos antigos. Eles não estavam publicando as fases mais atuais, eles trouxeram realmente a fase clássica no início. Porque, para quem não sabe, esses quadrinhos eles são publicados até hoje lá fora, pela Bonelli. Enfim, o,
não foi publicado, sabe? Não foi, não deu Tá, continuidade, porque não tinha. Se não me engano, tem até outra editora pequena agora, com os direitos de Nick Hyde e Nathan Never, mas fazendo numa escala menor, sabe? Então, acaba que não é o mesmo risco que a Mythos estava correndo, não diretamente, porque entendi. eles estão usando Catarse, então foi outra forma de publicar o quadrinho, porque você realmente acaba fazendo de uma maneira que quem vai apoiar o Catarse é porque realmente quer. Então é quase um on-demand que a Mitos hoje tem também, Sim, só que sim. com títulos que eles já têm público, como é o caso do próprio Tex, que eles fazem o on-demand, como é o caso da Julia Kendall, que eles também já fizeram on-demand. Não sei se eles estão fazendo isso com outros produtos deles, mas eu sei que isso já foi feito com esses dois produtos aí. E tem Entendi. público, né? Porque a galera gosta desses dois personagens. A Júlia é uma personagem que deu certo, sabe? Começou com um Sim. formatinho, né? E hoje ela ganhou o formato italiano e as pessoas gostam muito. A Sarinha mesmo, que tá aqui nos ouvindo, ela adora Julia Kendall. Agora vamos aproveitar esse papo de público. Como é que você sente hoje o público brasileiro para quadrinho? Está comprador? Está um público receoso? Ele está com o pé atrás ainda? Ou ele é um público consumidor, corre atrás? Ó, vamos lá, né? E muito engraçado porque assim, hoje mesmo nós estávamos comentando sobre a notícia, né, que saiu hoje, que os quadrinhos eles estão em segundo lugar nas vendas durante esse momento de isolamento social. E isso é muito legal, né? A notícia. Quando você vê a notícia de uma forma genérica, você pensa, nossa, é muito legal. Realmente, nossa, os quadrinhos alcançaram o segundo lugar atrás apenas dos romances. Porém, vamos pensar. A pandemia, o Covid, o isolamento social, ele trouxe uma série de problemas sociais para o Brasil, que é desemprego, uma série de mortes, enfim. E muitas pessoas que dependem muito dessa renda aí dos R$ 600 e que não é nada, que a gente sabe que é pouco, não cobre nenhuma despesa praticamente. Então, quem é que está consumindo quadrinhos para tornar ele o segundo lugar no ranking, entendeu? São, com certeza não são pessoas de classe média baixa, sabe? É uma pessoa classe média para cima, porque se ela tem dinheiro para conseguir consumir a ponto de, se esse grupo de pessoas tem dinheiro a ponto de conseguir consumir e alçar os quadrinhos que antes da pandemia, que tinha mais, em teoria, tinha mais pessoas com disponibilidade, com dinheiro para consumir, já não estava no segundo lugar e agora do nada alcançou o segundo lugar. Então, o que está acontecendo, sabe? Será que é realmente legal tentar tá tendo consumo, mas é um consumo gourmetizado? A gente começou a refletir sobre isso, sabe? Será que foi uma Porque migração de público? Será que esse público que estava comprando um determinado produto começou a migrar para um entretenimento que ele pode fazer em casa, quarentenado, preso? é que depende muito, sabe o quê? Sabe o que depende? Depende muito de como foi avaliado isso, sabe? Se isso foi avaliado a partir de volume de vendas, se isso foi avaliado a partir de unidades, sabe? Tipo, se não for. Isso é muito complexo. Sabe por quê? Porque, vai, a gente pega aí Pipoca e Nanquim, tem quadrinhos que hoje são de 80 a R$ 100. A própria Veneta lançou a Sabrina por R$ 120. A Panini tem preços altíssimos. Então, se for volume de vendas, na verdade, assim, a pessoa comprou, é um produto caro e os quadrinhos estão mais caros que livros hoje, então, naturalmente, acabou alçando. Mas quem paga R$ 100 no quadrinho hoje não é uma pessoa que. Não é um cara que está dependendo dos R$ 600. Não é, Com porque é certeza um não. cara que está Concordo com em uma você. É um situação de outro público. carência social. Ele está em uma situação de carência social, ele não pode. Então, assim, eu fico questionando o que isso significa para o Brasil, entendeu? Porque se o povo brasileiro leitor é apenas aquele classe média para cima, isso é um problema para mim. Porque eu gostaria que o leitor fosse, que a leitura fosse acessível para todos, entendeu? Entendo que tem quadrinhos que vão sempre ser aqueles preços mais altos e outros nem tanto. Porém, quando a gente coloca lá, nossa, estamos no segundo lugar, quanto eu, ainda mais eu como afronerd e que eu entendo as pautas, que eu já fui
que eu já estive em uma situação como essa, de não poder, como eu falei aqui, no começo, na minha infância, a minha família não tinha dinheiro para comprar quadrinho, nem era o preço que é hoje. Então imagina hoje uma família carente que gostaria de dar a leitura para o seu filho, ou às Sim, vezes nem imagina isso, como ela vai dar? Então assim, eu não sei se eu olho assim essa notícia com aquele olhar de nossa, que legal, é uma coisa super bacana. É legal, é legal. Só que ela não representa o Brasil como um todo. Não, com certeza não. E isso me é, preocupa. sim, eu entendo a tua preocupação. Eu acho que talvez a notícia represente o público leitor, que não é o público brasileiro, né? Eu acho que tem essa Como um questão. todo, né? Infelizmente, Não. como você falou, a leitura não é algo difundido. E aí me veio na cabeça um comentário que o Sidão vem fazendo em várias lives dele, que eu tenho acompanhado, que é: nós não temos no Brasil editoras que estejam fazendo criação de público base. Quem faz isso é Maurício Souza. Bom, polêmico. Polêmico, polêmico, né? O que seria a criação de público base? Criança, infantil, Fazer, público fazer um infantil. quadrinho infantil? Vamos pensar aí nas editoras que nós temos hoje. Se for pensar, vamos listando. Vou listar. A Panini que fala de usa super-herói e a Panini, e no caso a Panini que publica Turma da Mônica. Então não entra nessa equação. Aí nós temos aí Darkseid, que é nichada já em fantasia e horror. Então, naturalmente não vai trabalhar tanto com esse público. Nemo trabalha mais com biografias e drama, né? De certa forma. Mas coisas baseadas em fatos. Então, também não é um público que não é o que vai trabalhar com esse público infantil. Aí temos Veneta, que também trabalha com cunho político completamente diferente, então também não vai trabalhar com público infantil. Companhia das Letras também. Ela tem a Companhia das Letrinhas, mas não é quadrinhos, são livros infantis. Aí é outro Sim. esquema. Eu vou chegar nessa Sarinha, que a Sarinha falou. Aí tem Aí temos o. Tô falando das principais. A Mino. A Mino é uma editora pequena que trabalha com material estrangeiro e nacional atualmente também. Acaba não entrando nesse nicho. A VEC também é uma editora pequena e talvez tenha dificuldade de trazer títulos infantis. E aí eu vou entrar em outro ponto também depois. Vamos lá. Aí tem umas Esse outras papo é editoras vasto, cara. menores. Esse papo é muito bom e Tem vasto. JBC, tem JBC que traz mangás, mas acaba trabalhando com um público mais adolescente. E tem, deixa eu ver aqui se eu lembro de mais alguma assim direto de cabeça. Bom, Levi e Pipoca e Nanquim eu já falei, mas acho que o segmento deles é outro. É um público colecionador também, tanto que os materiais deles não são materiais baratos. E eles trabalham com títulos é, de grandes escritores de quadrinhos, de grandes nomes dos quadrinhos. No caso, o Pipoca Nanquim vive falando que ele faz um resgate histórico, às vezes, de quadrinhos que não são naturalmente publicados no Brasil e que há muito tempo eles já conheciam, já gostavam, enfim. Então, assim, nenhuma dessas editoras elas tem perfil para tal. Aí tem SESI, que tem um material infantil, tem, e é bom, e tem a Culturama, que tentou trazer o material da Disney. Só que aí eu questiono o que ele quis dizer com material de base quando se diz respeito assim, trazer material de fora ou criar seus próprios. Porque se for isso, Eu acho que no sentido de criar seus próprios, cara. Eu acho que foi nesse sentido que ele falou. então, mas aí é muito difícil a gente colocar em comparação a Turma da Mônica com, por exemplo, eu vi você indicando um dos quadrinhos que foi o quadrinho do Alex Peleias, que é um quadrinho que eu considero infantil, que ele fez Tá aqui, ó. que ele Tá na fez com o mão. Gustavo. É um quadrinho super legal, super Super divertido, legal. trabalha super bem com o público infantil, e não só isso, apresenta um pouco daquela ideia dos anos 90, sabe? Porque ele é meio noventista, esse quadrinho. Mas ele conversa com o público infantil Aquela total, e é pureza uma aventura. infantil, né? Aquela inocência no Sim, ar. sim. Só que assim, a real quanto quadrinhos infantis conseguem ter distribuição no Brasil como tem a Turma da Mônica, entendeu?
Beleza. tem toda uma questão que se Então, eu desdobra acho aí, que né? um dos maiores problemas é a distribuição. É só perguntar para o Eric qual foi a tiragem que ele fez desse quadrinho e o quanto ele consegue de fato distribuir para o Brasil inteiro. Sabe? Não é só ele. Tem eu estou tentando, o Regis Rocha, que ele faz um quadrinho representativo com personagens negros como protagonistas e tenta colocar as crianças em contato com esse quadrinho, principalmente crianças negras, para se sentirem representadas ali. Só que assim, ele é um cara independente. Como que ele vai fazer? E mesmo que ele tivesse, mesmo que ele tivesse dentro de uma dessas editoras pequenas que a gente falou, tirando algumas que já têm um alcance muito alto, é, mas não é o perfil delas, como que faz? Como que faz para esse cara fazer uma distribuição para alcançar todas as crianças, o Brasil inteiro, como é o caso da Turma da Mônica com o Maurício de Souza, que já tem anos já de construção, que veio de uma outra fase literária do Brasil, e enfim, e que até pouco tempo atrás só tinha o Jeremias como personagem negro, sabe? Então assim, eu questiono, então eu Não, fico eu meio. acho que a Essa é crítica é uma. importante, Thiago. Eu acho que Essa, é da crítica que a gente consegue fazer, sim, pontuar ideias e delas traçar uma ideia melhor, né? Eu então fico muito é. atento às lives que vocês fazem por causa disso. Sim. É porque assim, tipo. O Sidão, ele é um cara que ele tem muitos anos de estrada, né, na editorial. Então, às vezes, contra-argumentar alguma coisa acaba sendo uma pressão muito grande, mas eu acho que é necessário, porque assim, eu não sei a base do Sidão, eu não sei qual foi a criação que ele teve, como que foi a vida dele. Mas assim, eu sei como que é a minha realidade, como eu cresci, quais foram os acertos que eu tive e que eu não tive. E eu vi isso em muitas outras pessoas, e vejo isso acontecendo e se repetindo em muitas outras crianças e jovens até hoje. Então, até que ponto alguns apontamentos eles representam a nossa realidade? Porque assim, tem os pontos de vista, depende de que ângulo social você está, e esse ponto de vista ele muda por completo, entendeu? Então, não sei, sabe? É polêmico, não. Eu acho que dá pano para Não, manga e dá entendi. para discutir isso muito mais do que isso, porque o material de base você precisa ter público leitor infantil para isso. Uma coisa é você trabalhar com a Turma da Mônica já consolidada, mas se a Turma da Mônica começasse hoje, será que ela teria o sucesso que ela tem? Essa é a grande pergunta, né? Que nunca vai ser respondida, porque a gente nunca vai saber. Exatamente. A gente não vai É ter como. diferente e é diferente também de pegar quadrinhos da Disney, porque a Disney em si tem um conceito, uma marca mundialmente conhecida. Então, em teoria, em qualquer lugar que a Disney for vender o produto dela, ela vai ter público, porque é a Disney, né? Mas a Turma da Mônica, ela provavelmente deve ser reconhecida mundialmente, mas não da mesma maneira que é a Disney. Então, quando você vai Sim, trabalhar sim. dois produtos diferentes, Tiago, como é que está o enfim, nosso tempo? Como é que está o nosso tempo ainda, aí? olha, eu não lembro que horas que eu entrei, Não, mas eu clica no lembro ao que tá. vivo que mostra o tempo. Se você clicar no ao Ah, vivo, tá, mostra o tempo. 43 minutos, já apareceu. Eu cliquei sem 43? querer, Então já vou ficar mais ou apareceu. menos aqui na ideia. Vamos pegar então, aproveitar esse papo que você começou e que você já começou a tocar em pontos importantes, que é o ponto da representatividade das realidades de um Brasil tão desigual como que a gente vive, e que você faz um trabalho muito grande e muito importante em cima disso. O que você pensa hoje da função do Afronerd em cima desse trabalho de denunciar a desigualdade, tentar encurtar essa desigualdade, levar cultura para as pessoas? Como é que você vê o teu trabalho hoje em cima dessa pauta? Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Eu acho que o que eu faço na Fronerd ainda é muito pouco, sabe? É claro que eu faço o máximo que eu posso, mas eu tenho mil ideias que poderiam ser feitas para melhorar ainda mais esse tipo de alcance ao público C, D, enfim, até mesmo as crianças, para fomentar a leitura para as crianças. Só que assim, isso exige tempo, isso exige disponibilidade, e são coisas que e não dá assim, às vezes, sabe? Tipo, eu tô trabalhando de semana. Igual, eu já tive ideias de fazer ações em escolas públicas, que eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Poderia fazer isso, mas eu não. Como que eu vou fazer, sabe? Não tem como que eu chegar lá e falar um dia, eu vou faltar no meu trabalho e eu vou visitar algumas escolas para poder fazer um trabalho de apresentação de quadrinhos
do nacional, principalmente, sabe? Que seria o que eu faria se eu tivesse nessa circunstância. É uma coisa que já passou pela minha cabeça de fazer, só que eu não tenho essa disponibilidade, entendeu? Mas eu acho que seria uma coisa muito mais efetiva eu estar ali presencialmente no ambiente onde eu sei que tem crianças que muitas vezes não tem alguém para apresentar esse universo para elas. Só que aí também, além disso, tem uma série de outros problemas, assim. Legal, eu vou lá e vou apresentar um produto que talvez essa criança não tenha dinheiro para comprar. Então, eu gostaria de chegar lá e eu poder fornecer isso para essas crianças, mas eu não posso fornecer isso, entendeu? Precisaria de pessoas por trás, pessoas que financiassem essa possibilidade. Então, assim, é uma série de problemas. Então, o que eu faço hoje que eu vejo efetivamente no Afronerd, dar visibilidade para todos os tipos de conteúdo de quadrinhos e acaba podendo comprar aqueles que já me seguem, que já acompanham. Então, assim, Sim, quem me sim. acompanha e tem um poder de consumo, ele vai ver aqui na Afronerd materiais diversos e vai poder, se não consumia produtos diferentes, se às vezes estava numa vibe só de ler super-herói, agora vai ter a possibilidade de conhecer outros trabalhos e sair um pouco dessa vertente. Ou às vezes a pessoa conhecia só quadrinhos que eram de autores brancos, agora está conhecendo quadrinhos de autores negros, de autores LGBT, de autores de todo lugar, sabe? Tem quadrinho africano também. Eu mesmo conheço pouco, gostaria de conhecer mais. Não trazem para o Brasil. Então, assim, é muito complicado essa questão. O quanto eu posso fazer acaba sendo limitado ao quanto eu tenho é, de apoio e de tempo. Então, Não, eu fico entendi. muito baseado nisso, nessa questão mesmo. Mas eu gostaria, sabe? Eu fico muito pensativo nisso, porque, inclusive, muitas vezes foi conversado sobre isso em outras lives e outros bate-papos que eu já fui convidado. E um dos meus objetivos maiores, depois que eu criei uma consciência política do Afronerding também, é que eu gostaria muito de formar novos leitores negros, entendeu? Através do Afronerd. E o meu trabalho de conclusão de curso de marketing, eu trabalhei em cima do Afronerd com pesquisa de mercado. Nessa pesquisa eu queria descobrir qual era o potencial da imagem do Afronerd para o meu público seguidor. E aí, através disso, com pesquisa, você descobre muitas outras coisas, porque tinham várias perguntas nessa pesquisa. Que um dia eu Entendi. vou reabrir para poder entender como que está funcionando, como está agora. E Nós temos uma uma das pergunta coisas aqui, Thiago. O pessoal da GOB, que é uma loja aqui no Rio, está perguntando se você já leu o quadrinho Orixás do Alex Mir. eu ainda não consegui pegar, porque assim, quando eu ia pegar na última Comic Con, na verdade eu não ia pegar porque eu tava sem grana nenhuma. Mas enfim, eu vou, eu vou atrás, porque já muita gente indicou, o próprio Jefferson Costa me falou, porque o Jefferson já acho que ilustrou alguma dessas obras, porque não é só um volume, se eu não me engano, mas eu tenho que conhecer. Acho que dos quadrinhos nacionais que trabalham com representatividade negra, é um dos poucos que eu nunca nem cheguei a pegar para folhear, mas eu vou atrás. Mas concluindo Sim. a minha ideia, a pesquisa, ela me disse o seguinte, que de 100% do meu público seguidor na época, 80% era branco e 20% era negro. E isso me deixou muito abalado na época, porque eu pensei, putz, eu queria que isso fosse melhor, sabe? Eu sabia que era mais gente branca do que preta, só que eu queria que isso fosse mais equilibrado e não era. Então foi uma descoberta muito dura. E uma das coisas que eu coloquei como um dos grandes objetivos para mim, acho que entra muito na filosofia da página, é de realmente trazer isso e aumentar o número de seguidores negros, sabe? Para as pessoas se sentirem representadas, para a pessoa negra ela se sentir representada não só pela página, mas por ela saber que esse universo dos quadrinhos e também pertence a ela, que ela pode ir nos eventos, que ela pode ir nas comic shops quando tiver esses Que mini vão ter eventos, quadrinhos que que falam de ela negros, que têm protagonistas tem negros, né? exatamente. Mais ainda, que elas podem criar também as suas histórias. Sim, Porque mais do que só ser um leitor, muitas vezes tem gente que quer ser o cara que está criando, o cara que está desenhando, o cara que está escrevendo. Eu falo isso porque o Jonathan da Prateleira de Quadrinhos, que inclusive é um dos projetos que eu tenho que citar, mas eu já cito agora, daqui a pouco, eu fiz um bate-papo com eles, num presencial uma vez, isso foi o ano passado. E nosso bate-papo gira em torno de Angola Janga e vieram várias pessoas. E esses bate-papos acontecem geralmente em bairros de periferia da cidade de São Paulo, que é onde ele faz a ação dele com a Quadrombe.
E vieram dois caras negros no bate-papo que a gente estava fazendo, dois jovens que chegaram e falaram: olha, a gente tem muita vontade de escrever nossa história e tudo mais, só que a gente buscou referências de quadrinistas e ilustradores negros e a gente não achou. Então eu pensei, pô, caramba, e na minha cabeça tem um monte. Só que aí eu pensei, caramba, isso não chegou neles. Tipo, não chegou um Marcelo de Salete neles, não chegou um Jefferson Costa, não chegou um Rafael Calça, não chegou, sabe? Não chegou a Marília Mars, não chegou a Paloma mesmo, que também é uma autora nova, sabe? Não chegou um monte de gente, não chegou Robson Moura, eles não conhecem essas pessoas porque eles não estão nos eventos, eles não estão no meio quadrinístico porque o meio quadrinístico nunca abraçou eles de alguma Entendi. maneira. E isso Tiago, como faz é que com que estamos eles no tempo? afastem. Como é que estamos no 50 tempo? minutos e 34, eu tenho mais 10 ainda, 10 minutos. 50 e quanto? Desculpa? 50 minutos e 40 segundos agora. Tá. Então, eu percebi que tem muita gente preta querendo fazer parte do meio, seja de forma artística ou consumidor, só que às vezes não se sente representado, não Olha, se sente eu aceito vou no te dar um meio. toque. Vou te dar um toque nessa questão. Eu descobri uma galera leitora no Ceará, tá? Que até fiquei amigo da Camille, que também era esse pessoal, fazia parte do grupo e tudo. E eu descobri que eles ficaram maravilhados com a ideia do canto do Garro, que a gente fala de horror, que a gente fala lá que você sabe bem de todo o material que a gente acaba postando lá. Uhum. Eu perguntei para eles, pô, vocês não conhecem como? A gente está aí na internet, a gente está aí no Instagram. Ele falou, cara, não chega nada para gente. E aí, Thiago, o que eu comecei a perceber? Que além das fronteiras sociais, estou falando eu e você, nós temos fronteiras reais dentro do Instagram, como plataforma, que nós temos de quebrar. E eu comecei a falar com eles diretamente para poder que eles curtam as minhas coisas. E aí, ao momento que eles foram curtindo, o algoritmo começou a me Já jogar para eles. apresentando para eles. Sim, Você vai ter que fazer um sim. trabalho, cara, voltado para isso. Não, isso que eu tô te falando, é uma descoberta que eu fiz ano passado. Do ano passado para cá, uma série de coisas já mudaram. Eu acredito que esse número deva ter mudado, até porque eu conheci pessoas engajadas socialmente que falam de negritude de uma maneira diferente, que não está relacionado aos quadrinhos, mas que trabalham de uma maneira muito eficaz e que tem um público que também era carente desse tipo de produto ou de conteúdo, que é o meu caso. Então, hoje a gente tem muito bate-papo em cima disso, a gente troca muita figurinha. Uma dessas pessoas é o Levi. O Levi estourou agora, infelizmente. Eu falo felizmente que ele estourou, mas infelizmente as ocasiões que o fizeram estourar, né? Que todos esses casos de racismo, essas mortes, aí, esses assassinatos que aconteceram, porque eu chamo de assassinatos mesmo. Que E são assassinatos. esse conteúdo que ele produz eles levantaram, eles alçaram ao topo mesmo, porque é um conteúdo muito bom. Ele sempre falou de racismo, antes mesmo disso acontecer, ele já estava falando sobre isso. E aí as pessoas enxergaram. Infelizmente acontece isso. Pessoas negras são enxergadas quando acontece uma tragédia. E aí a gente é enxergado. E isso é um grande problema. Mas esse eu acho que é um outro ponto. Eu vou falar da prateleira, porque eu acho que a prateleira é um ótimo exemplo para de de projeto que ajuda a difundir os quadrinhos e a cultura no geral. A Prateleira de Quadrinhos é um projeto do Jonatas com outros colaboradores que são amigos dele próximos. Nenhum deles são remunerados para tal, mas eles adaptaram uma Kombi para uma gibiteca móvel. E eles rondam pela cidade de São Paulo, aí nos bairros de periferia da Zona Leste especificamente, porque não dá para se deslocar tanto. É, e eles vão parando nesses espaços mês a mês em um lugar diferente para difundir quadrinhos, difundir a leitura para essas pessoas de periferia. Então as pessoas podem ir lá, pegar um quadrinho, ler, levar para casa, ler. Durante aquele mês ela pode usar e depois ela devolve lá para eles. Tem cadastro como se fosse uma biblioteca. Além disso, todos os sábados que eles fazem essas paradas nesses bairros, eles levam board games, que geralmente são coisas muito caras para uma pessoa poder comprar, mas eles têm lá e as pessoas podem jogar com eles lá. E sempre no fim do dia eles têm um bate-papo a respeito de uma obra que eles colocam como uma obra da semana e faz um bate-papo com a galera que tá lá. E é muito legal, sabe? É Isso muito é legal. maneiro. Você vê um monte de Eu, gente eu lembro que carente que não tinha acesso. eu conversei com você sobre o Perifacom, que você me comentou que é um evento Sim. maravilhoso.
E que Sim. Ó, cresceu, 5 minutos agora, o eu acho que vai dar. Perifacom cresceu absurdamente, né? Uhum. Não, a Perifacom, ela cresceu absurdamente porque eu julgo que era um evento necessário, foi uma ideia genial. Eles foram geniais na hora de produzir, deu um puta trabalho e muita gente que estava em volta do evento viu que deu certo, sabe? Viu que era uma ideia que era bacana e que valia a pena apoiar. Então eles tiveram muitos apoiadores, pessoas que são muito relevantes dentro do segmento e apoiaram eles. Até as próprias redes sociais, Twitter, Instagram, eles foram convidados, eles têm representantes que são convidados para os eventos das redes. E isso é muito legal, eu fico muito feliz que houve esse reconhecimento. Então o evento cresceu, infelizmente esse ano acabou acontecendo tudo isso e atrapalhou a segunda edição, que seria maravilhosa. Vai ser, eu acho que ano que vem vai ser tão maravilhoso quanto poderia ser esse ano. Mas assim, é um evento super necessário que abraça aí o público de periferia. Acontece na periferia, isso é importante que aconteça lá naquele meio. E é gratuito, sabe? Dá acesso a todos. Todo Isso é mundo pode maravilhoso, cara. É conhecer. incrível. Mas é tão complicado isso às vezes, mas tem que ser, porque as superlotou a fábrica foi na fábrica de cultura, se não me engano, que aconteceu a primeira, lá em Capão Redondo, e que é um bairro de periferia aqui da zona sul da cidade de São Paulo. E, cara, assim, tipo, as filas, eu fiquei 3 horas na fila para entrar e eu não consegui entrar, eu tive que. Aqui eu posso falar agora que já passou mais de um ano, mas eu tive que fazer um macete para conseguir entrar. Porque eu acabei vacilando para conseguir, para pegar minha credencial de imprensa e acabei perdendo a data. Então eu Putz, acabei indo como uma pessoa que ia visitar o evento mesmo. E eu fiquei 3 horas, mais de 3 horas na fila real. Eu fui, inclusive, com o Sidão pro evento, porque eu encontrei com o Sidão no metrô e a gente foi juntos de Uber até o local do evento. Só que quando chegou lá, ele já estava com a credencial dele, que ele era um dos convidados, ele entrou e eu fiquei lá 3 horas e eu não consegui entrar. E aí acabei cacete. conseguindo por outros meios. Ó, agora tá dando 3 minutos para acabar, só para você saber. Então, você quer fazer um outro bloco? Sim, podemos fazer. Mas você Então, quer que termine esse? Espera terminar então, você ou encerra esse, salva. Aí, quando você acabar Uhum. de salvar, eu vou sair aqui e aí eu vou esperar você entrar de novo e a gente começa um segundo bloco. Tá, tá, Beleza? Gente, quem está tá. seguindo, o papo vai continuar. Dá 3 minutos para o Thiago salvar a live e a gente volta. Sim, pessoal, a gente vai continuar aí e aí vocês podem acompanhar depois também aqui essa é a primeira parte. Eu vou se encerrar. Até já.